Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Louvamos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Louvamos a Ti porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos orientar e conduzir a nossa vida. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua vontade para cada um de nós nesta noite. Que possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando o livro de João. Você pode abrir aí, livro de João, capítulo 11. Na semana passada nós demos uma pausa devido ao lindo programa que nós tivemos aqui, Dia das Mães. E hoje estamos retomando aí ao estudo de João, capítulo 11, que é a história de Lázaro. Nós falamos um pouquinho sobre essa história. Lemos aí os primeiros 4 versículos. Hoje nós vamos ler os mesmos versículos, acrescentando apenas mais 2. Nós vamos ler João capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Tá certo? João capítulo 11, verso 1 ao verso 6. Você vai abrindo, eu vou explicando. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Lázaro morava numa pequena cidade chamada Betânia. Essa família, esses 3 irmãos, começaram uma amizade essa amizade começou a crescer e aprofundar com Jesus. Jesus sempre que tinha um tempo, na verdade Jesus sempre que estava bem cheio das coisas, precisava daquela folga, daquele descanso, para que a mente pudesse aliviar um pouquinho, ele ia para Betânia, ficava ali alguns dias com aquela família. E eles tinham esse convívio de amizade, de amor uns pelos outros. Aquela família, e um dia Lázaro ficou doente. E essa família mandou chamar Jesus. Porque ele não mandou chamar Jesus porque ele apenas era aquele que realizava milagres. Sim, chamaram ele por isso também. Mas chamaram pensando que Jesus, por ser amigo e por amar a eles, iria atendê-lo de forma rápida. E Jesus, quando recebeu a notícia, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E nós estudamos isso semana passada. E hoje vamos acrescentar um pouquinho mais aí nos nossos estudos. João capítulo 11, verso 1 em diante. A minha Bíblia diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Vamos ler o verso 17. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Essa ação, a necessidade dessa família, era uma necessidade de urgência. Na verdade, quando a gente está doente, principalmente com doenças graves, nós precisamos de uma ação e de um milagre de Deus. E era assim, e foi assim, com a família de Lázaro. Eles precisavam de uma ação imediata. E não haveria tempo para esperar que Jesus agisse. Não haveria tempo porque Lázaro estava muito doente. E uma prova de que ele estava muito doente é a sua morte alguns momentos depois de chamarem Jesus. Ele estava precisando. E as pessoas que chamaram Jesus, como eu disse, aquela família que tinha uma atenção especial com Jesus, aquela família que tinha um vínculo de amizade especial com Jesus, disse: nós precisamos chamar e vamos chamar, e ele vai atender a gente de forma rápida. E é interessante que o argumento que aquela família usou para chamar Jesus foi o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Que argumento, não é? Senhor, não está enfermo aquele Lázaro, não está enfermo aquela pessoa, está enfermo aquele a quem tu amas. E eles apelaram para o amor de Cristo, fizeram o melhor apelo possível, esperando e confiando que Jesus imediatamente
iria atender ao pedido e ao chamado daquela família, que eram seus amigos. É interessante, amigos, que o texto do versículo 6 diz claramente que Jesus demorou 2 dias no lugar onde estavam. No versículo 17 que nós lemos, Jesus foi a Betânia 2 dias depois, e quando chegou em Betânia, o seu amigo estava morto. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus chegou atrasado. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus não se importou com aquela família. Mas eu pergunto, Jesus chegou atrasado, sim ou não? O título do sermão desta noite é Quando Deus Demora. Deus demorou em atender aquela família. Eu gostaria de dizer para você, amigo, que nós não podemos negar a realidade, que muitas vezes, eu vou usar uma palavra, vou aumentar um pouquinho essa questão, nós não podemos negar que na maioria das vezes, Deus demora em atender o nosso pedido. Na maioria das vezes, Deus parece não se importar com a nossa necessidade. Foi assim com a família de Lázaro, Deus demorou. E eu sei que aqui existem pessoas que estão ansiosas, pedindo e necessitando de uma ação imediata de Deus. Eu sei que na internet existem pessoas que estão clamando, falando: Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu gostaria de dizer para você que, e às vezes, a bênção é necessária mesmo. E parece que Deus está demorando. Muitas vezes nós agimos até com um pouquinho de autoridade diante de Deus. Senhor, eu preciso dessa bênção, se não for hoje, eu não quero mais. Amigo e irmão, nós não podemos negar que muitas vezes Deus demora. E eu pergunto, qual é o critério que Deus usa para atender as nossas orações? Por que parece que muitas vezes pessoas que nem são, me entenda bem, fiéis como a gente, como às vezes a gente acha, né? Elas oram, recebem a bênção e a gente está aqui orando anos, semana, décadas e parece que a bênção não veio. Eu tenho certeza que estamos falando para pessoas aqui que precisam da bênção de Deus, seja ela no trabalho, seja ela na escola, seja ela precisa da intervenção de Deus para resolver uma questão financeira no trabalho, na empresa. E você não está entendendo por que Deus não quer te abençoar. Você não está entendendo porque você tem orado, você tem madrugado, você tem buscado, você tem sido fiel e Deus não está respondendo às suas orações. E eu pergunto de novo, qual é o critério que Deus usa para atender as nossas orações? E eu trouxe aqui 3 critérios, 3 possíveis respostas de Deus à nossa oração. Eu já tratei esse assunto em algumas visitas. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais nessa noite. A primeira possível resposta de Deus às nossas orações quando a gente ora é sim. A gente ora, clama e Deus diz sim. A gente pede uma bênção e Deus diz sim. E eu quero dizer para você que esta é a resposta preferida de Deus às nossas orações. Deus quer dizer sim a todas as nossas orações. Mas pastor, então por que ele não diz? Você vai entender no decorrer do sermão. Deus sempre quer dizer sim às nossas orações. É como um pai que quer dizer sim. O filho pediu, o desejo do pai é dizer sim. Mas muitas vezes você como pai não pode dizer sim, porque não vai ser bom, ou naquele momento o seu filho não pode receber o sim. E assim é Jesus. Ele muitas vezes quer dizer sim, mas nem sempre pode dizer sim. Mas você precisa entender que o sim é a resposta preferida de Deus. Eu digo, é tão bom recebermos o sim. O que você acha? É muito bom. É muito bom e a gente quer contar para as pessoas da bênção de receber e de ouvir o sim de Deus. A gente quer vir para a igreja e a gente quer falar, Deus me ouviu. Mas nem sempre Deus nos diz sim. A segunda possível resposta de Deus às nossas orações, querido amigo, é não.
E esta é difícil da gente conviver. Talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando, ou já enfrentou na família o problema de uma doença. Você ora e fala: Senhor, nós precisamos da cura. Como a família de Lázaro, não é? Senhor, nós precisamos da cura, nós precisamos de um milagre. E às vezes Deus diz não, e essa pessoa morre. Às vezes você pede a Deus o emprego que você precisa para sustentar a sua família, e Deus diz o quê? Não. Muitas vezes você pede uma bênção para algo que a sua família, o seu filho está precisando, e Deus diz o quê? Não. Eu digo mais uma vez, Deus não quer dizer não para os seus filhos, porque Deus ama os seus filhos. Mas porque Ele ama, Ele diz não. Porque talvez uma bênção, ela pode se tornar uma maldição na nossa vida. Porque aquela bênção, ela pode tirar a nossa eternidade. Você pede a Deus uma cura de algum familiar, e Deus muitas vezes diz não, e aquela pessoa morre. Eu sempre digo, amigos, que a morte para o cristão ela é uma bênção. Apesar da gente se entristecer, apesar de a gente não querer, mas a morte ela se transforma em uma bênção para aquele que morre em Cristo. E Deus diz não justamente porque Ele quer salvar. Deus diz não justamente porque Ele quer alcançar. Mas é difícil a gente conviver com o não de Deus. Eu repito, Deus diz não, porque muitas vezes aquela bênção, ela pode se transformar em uma maldição. Eu digo aqui principalmente para os pais que aqui estão. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: muitas vezes você pede uma bênção para o seu filho e Deus às vezes diz não, porque Ele está querendo salvar o seu filho. Muitas vezes você tem um plano para o seu filho de crescimento e de futuro. Eu não estou dizendo que nós não devamos ter planos, nós não devamos sonhar, mas muitas vezes os planos vão para um outro lado. Você tem que entender que muitas vezes Deus muda os planos, porque o plano maior de Deus para a nossa vida se chama eternidade, se chama salvação. Muitas vezes Deus diz não, justamente porque Ele conhece o início e o fim. Deus é um ser atemporal. O que isso significa? Ser atemporal, Ele olha fora do tempo, Ele consegue enxergar tudo. Ele diz: se essa bênção vier para essa pessoa, essa bênção pode se transformar em uma maldição. Se eu não tentar ajudar aqui, e olha, isso não tem nada a ver com predestinação, porque Deus tem muitas opções, e a gente escolhe entre essas muitas opções. Mas muitas vezes Ele diz não para algo de nós, porque Ele quer nos ajudar. E falando em opções, Deus tem um plano para a nossa vida, amém? E o plano de Deus para a nossa vida visa salvação. O plano de Deus que Ele tem para a sua vida são várias opções, como eu disse. Mas essas opções, existem algumas renúncias. Eu falo principalmente para os jovens, né? E adolescentes que aqui estão. Ah, Senhor, eu tenho que namorar com essa pessoa, porque se eu não namorar com essa pessoa, eu vou ficar solteira. Deus tem muitas opções para você, em nome de Jesus, amém? Deus tem, não é aquela só, Deus tem outras. E você precisa tentar se submeter ao plano de Deus. E aqui está a dificuldade de nós seres humanos, se submeter ao plano de Deus para a nossa vida. Você quer eternidade? Aprenda a conviver com o não de Deus. Aprenda a conviver com as respostas de Deus. Porque lembra, amigo, Deus, o maior interesse de Deus não é te abençoar financeiramente, apesar de que Ele te abençoa financeiramente. O maior benefício de Deus não é que você alcance os seus planos terrestres. O maior sonho de Deus para a sua vida se chama eternidade. E muitas vezes Ele diz não para te salvar. Primeira possível resposta de Deus, sim. A resposta preferida de Deus. Segunda possível resposta de Deus, não. Resposta difícil, mas que visa a nossa salvação. Terceira possível resposta de Deus foi o que aconteceu aqui com a família de Lázaro. Deus muitas vezes diz: espere. Foi o que aconteceu aqui. Deus, quando recebeu a notícia, uma notícia que precisava de uma resolução rápida e imediata, Ele diz: espere.
Ele se demorou e na visão daquelas pessoas da época, Deus se atrasou. E eu já adianto aqui algo para dizer para você: no relógio de Deus não há atraso, amém? Quando Deus demora, Ele tem um propósito. Quando Deus diz não, assim como Deus diz não, Ele também tem um propósito. E a demora de Deus, ela visa um propósito ainda maior. Na visão das pessoas da época, Jesus chegou atrasado. Na visão das pessoas da época, Jesus demorou. Na visão das pessoas da época, Jesus chegou tarde demais. E as pessoas olharam um pouquinho, meio de lado para Jesus, chateados e rejeitando. Quem é esse? Que até as pessoas que Ele ama, Ele não atende imediatamente. Jesus não chegou atrasado, eu digo. Jesus nunca se atrasa. Jesus apenas disse para aquela família: espere. E talvez eu esteja falando aqui para alguém nessa noite que está convivendo com a espera de Deus. Talvez você tenha orado, Deus não diz sim, Deus não diz não, e Deus não diz nada. E você não sabe qual caminho a seguir. Talvez você está orando e Deus está te deixando assim, ao léu. Talvez você está orando e Deus está te deixando no escuro. E você fica pensando: Senhor, é melhor dizer não do que ficar nessa situação. É melhor dizer não do que ficar nesta agonia. Eu digo para você mais uma vez, amigo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo de Deus, Deus quer nos moldar. No tempo de Deus, Deus quer nos lapidar. Deus quer nos ajudar. O nosso tempo é um tempo limitado. Porque no relógio de Deus, Deus sabe a hora certa de agir em nossa vida. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu volto a dizer o que eu disse no último domingo. Deus olha para a nossa vida, a nossa vida, nós olhamos para a nossa vida num contexto imediato. Deus olha para a nossa vida num contexto da eternidade. E você está aí perguntando: Senhor, por que o Senhor está demorando? Por que o Senhor não está me respondendo? Eu tenho buscado, eu tenho orado, mas Deus não está te dando. Você está precisando daquela bênção financeira, aquela bênção na família. Você está precisando daquela intervenção de Deus. E Deus está dizendo: espere. Eu digo para você, amigo, esse espere é difícil. Esse espere é complicado. Esse espere às vezes é desgastante. Mas pastor, por que Deus está me dizendo espere? Quando Deus manda esperar, lembre-se de uma coisa: é porque Ele tem algo melhor para você. Eu vou repetir, parece que vocês não entenderam. Quando Deus manda Ele esperar, é porque Ele tem algo melhor para você. Porque Ele quer desenvolver algo em você. Porque Ele quer mudar algo em você. Porque talvez você não está preparado para receber a bênção. Eu disse um dia, eu preguei numa quarta-feira, eu me lembro. Deus tem uma bênção desse tamanho para dar para você. Olha que maravilha. Deus quer te dar uma bênção desse tamanho. Grandão. Bem grande. Mas o problema é que o espaço no nosso coração para receber a bênção é desse tamanho. O problema não está que Deus não quer me dar. O problema está em que eu não estou preparado para receber a bênção. O problema não é que Deus não quer me dar. O problema é que não há espaço no meu coração e na minha vida para receber a bênção de Deus. E Deus está dizendo: espere, porque eu preciso abrir mais espaço. Espere, porque você precisa estar preparado. Porque volta aquela ideia do não. Se você receber agora, isso vai se transformar numa maldição. É assim a vida. Eu me lembro quando eu fui fazer teologia, eu já contei também um outro contexto. Eu fui fazer teologia, na verdade meu sonho era fazer teologia. E Deus disse o seguinte: não é agora, você vai fazer música. E aquilo me deixou chateado, porque a minha vida como criança foi pensando em ser pastor. E agora no ano 2004 eu falei assim: acabaram os meus sonhos, acabaram as minhas chances, acabaram a minha perspectiva de vida. Mas Deus diz: espere. Eu tive que fazer música 3 anos, gostei. E hoje eu entendo que Deus queria desenvolver algo em mim
para que eu me amadurecesse mais, para que eu pudesse aproveitar mais. Quando Deus diz espere, é porque Ele quer mudar a sua vida. Quando Deus diz espere, é porque Ele quer abrir um espaço para que você possa receber a bênção. Deus ama tanto você, amigo, que Ele está mandando você esperar. E você talvez está olhando, mas eu estou abandonado por Deus. Deus está me rejeitando, eu tenho orado. Eu oro, e isso às vezes acontece na nossa vida. Parece que quanto mais a gente busca, mais os problemas aparecem. Parece que quanto mais a gente busca, às vezes parece que Deus não nos dá a resposta. Eu gostaria de dizer para você que nos momentos de maior desânimo, Deus está do nosso lado. E olha que esse texto maravilhoso da escritora norte-americana Ellen White: a todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento de maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio de Deus. Amém? No momento de maior desânimo é o momento que Deus mais perto está de nós. Por isso eu vim aqui essa noite para dizer para você: talvez você já orou na vida e Deus diz sim. Outras vezes você orou, Deus diz não. Outras vezes agora você está orando e Deus está dizendo nada. Ou Deus está dizendo espere. Não desanime, não desista, porque Deus ama você e Deus quer te dar uma bênção para te abençoar realmente. Deus quer te abençoar visando a sua eternidade. Continue lutando, continue buscando, porque Deus nos ama em nome de Jesus. Amém? Eu termino lendo o Salmo 40, verso 1, que diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? O Ministério Louvor já pode vir vindo. Eu vou repetir o Salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quantos aqui querem orar a Deus pedindo que Ele os ajude a confiar mais? Levante a sua mão. Deus seja louvado. Continue confiando, continue buscando, continue se entregando e continue orando, porque Deus Ele estará do seu lado. Amém? Amigo, confiar em Deus é difícil. Mas lembre-se, a nossa única salvação nessa terra se chama confiar em Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.